O sol começava a descer sobre as águas do Douro no Porto, quando o Porsche 911 GT3 preto de Ricardo Oliveira abrandou a sua marcha. Através do vidro fumado, algo capturou o olhar do empresário. Duas meninas idênticas, sentadas no passeio de uma rua movimentada. Aos 35 anos, o CEO da Quinta da Oliveira, uma das mais prestigiadas casas de vinho do Douro, estava habituado a tomar decisões que movimentavam milhões no mercado, mas a visão daquelas crianças, sozinhas, fê-lo esquecer por completo a importante reunião com os distribuidores que o esperava. João, para o carro, ordenou ao seu motorista, com os olhos fixos nas duas meninas de vestidos florais desbotados e cabelo castanho claro despenteado. A Forbes tinha acabado de atualizar a sua fortuna para uns impressionantes 7,5 mil milhões de euros, mas naquele momento, Ricardo sentiu que todo o seu dinheiro seria inútil se não pudesse fazer uma diferença real na vida de alguém. Ao sair do carro, o seu fato italiano de 10,00 € contrastava brutalmente com o cenário. As meninas observavam-no com uma mistura de curiosidade e apreensão. De perto, notou que eram perfeitamente idênticas, exceto por um pequeno sinal de nascença perto do olho direito de uma delas. "Olá", disse ele, mantendo a voz suave e uma distância respeitosa. "Estão sozinhas?" As gêmeas trocaram um olhar, como se conversassem silenciosamente, antes de responder. "A nossa mãe foi procurar trabalho", respondeu a que tinha o sinal. "Disse-nos para esperarmos aqui." "Eu sou a Sofia", disse a outra, apontando depois para a irmã. "E ela é a Clara." Ricardo olhou em volta, notando como o céu do porto começava a escurecer. "Há quanto tempo estão à espera?" "Desde o pequeno almoço", replicou a Clara, e nesse instante o seu estômago roncou audivelmente. Ricardo verificou o seu Patek Philippe. Já passava das 6 da tarde. Do outro lado da rua, as luzes douradas do Café Santiago brilhavam de forma convidativa, e o cheiro à francesinha pairava no ar. Ele notou como as meninas lançavam olhares curiosos para a placa iluminada do famoso café. "Já alguma vez foram ao Café Santiago?" perguntou ele, gentilmente. Ambas abanaram a cabeça. "Mas cheiramos sempre a comida deliciosa quando passamos por aqui", confidenciou a Sofia, os seus olhos a brilhar enquanto olhava para o restaurante. "Os anúncios na televisão parecem tão fixes", acrescentou a Clara, timidamente. "As crianças lá estão sempre a sorrir." Ricardo sentiu o coração apertar. Algo tão simples como uma refeição no Santiago, rotineiro para muitos, parecia um sonho distante para aquelas duas. "O que acham de irmos lá?" convidou ele, apontando para o restaurante. "Podemos pedir francesinhas, batatas fritas." Os olhos das gêmeas arregalaram-se em perfeita sincronia. Por um momento, ficaram em silêncio, como se tentassem processar a possibilidade de fazer algo que só tinham visto na televisão. "Podemos pedir aquela sanduíche gigante que mostram sempre na TV?" perguntou a Sofia, a sua voz mal contendo a excitação. "Como é que se chama, Clara?" Francesinha completou a Clara, pronunciando o nome como se fosse algo mágico. Ricardo sorriu. "Claro que sim. E sabiam que também tem sobremesa?" "Uma mousse de chocolate especial." "Com chocolate a sério?" interrompeu a Sofia, os seus olhos agora impossivelmente grandes. As meninas olharam uma para a outra novamente, mas desta vez Ricardo notou a excitação mal contida nos seus rostos. Ainda assim, havia um traço de hesitação. "A mãe disse-nos para não irmos com estranhos", murmurou a Clara, embora o seu olhar permanecesse fixo no restaurante iluminado. Ricardo agachou-se ao nível delas, mantendo uma distância confortável. "São muito espertas por terem cuidado. Que tal isto? O João, o meu motorista, vai conosco. O restaurante está cheio de famílias, é bem iluminado e podem escolher onde se querem sentar. Se a qualquer momento não se sentirem confortáveis, podem sair. O que acham?"
As gêmeas iniciaram outra das suas conversas silenciosas, comunicando apenas através de olhares e pequenas expressões. O estômago da Clara roncou novamente, como se participasse na decisão. "Podemos mesmo pedir qualquer coisa?" perguntou a Sofia, a sua voz traindo uma mistura de esperança e descrença. "Qualquer coisa do menu", assegurou Ricardo. "E depois, se quiserem, podem brincar no parque infantil que há lá perto." "Tem brinquedos?" exclamaram em uníssono, e pela primeira vez desde que as vira, Ricardo testemunhou sorrisos genuínos a iluminar os seus rostos. Atravessaram a rua juntos, com o João a segui-los a poucos passos de distância. Ricardo observava como as meninas pareciam mais excitadas a cada passo, ainda de mãos dadas, mas praticamente a saltitar de antecipação. Ao entrar no café, o cheiro a queijo derretido e molho quente fê-las parar por um momento, maravilhadas. Os seus olhos percorreram tudo: os painéis coloridos com fotografias das refeições, as famílias nas mesas, o burburinho animado. "Olha", Sofia, a Clara, apontou para uma família próxima. "A francesinha é ainda maior do que na TV." Ricardo levou-as ao balcão, pegando numa de cada vez para que pudessem ver melhor o menu iluminado. Os seus rostos iluminavam-se a cada nova descoberta. "Além da francesinha, vamos pedir rissóis e batatas fritas." E sumo, listou Ricardo, observando como elas acenavam entusiasticamente a cada item. E, claro, mousse de chocolate para a sobremesa. De chocolate pediram juntas, arrancando um sorriso ao empregado. "Que tal provarem todos os sabores de mousse?" sugeriu Ricardo, e por um momento pensou que os olhos das meninas iam saltar das órbitas. Enquanto esperavam pelo pedido, a Sofia e a Clara não conseguiam parar quietas, apontando para cada pessoa que passava com um tabuleiro, comentando os pratos que viam e, ocasionalmente, olhando para Ricardo como se quisessem confirmar que tudo aquilo era real. Quando o João trouxe os tabuleiros para a mesa que tinham escolhido, estrategicamente perto da janela, as meninas silenciaram, a olhar para a enorme quantidade de comida à sua frente. "Isto é tudo para nós?" perguntou a Clara, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Tudo para vocês", confirmou Ricardo. "Podem começar." A primeira dentada na francesinha foi um momento quase solene. As duas morderam-na juntas, como se estivessem ensaiadas, os seus olhos a arregalarem-se com o sabor. "É muito melhor do que na TV", declarou a Sofia, já a avançar para a dentada seguinte. Enquanto as meninas desfrutavam da sua primeira refeição no Café Santiago, Ricardo observava-as com uma mistura de alegria e preocupação. Onde estava a mãe delas? O que poderia ter acontecido para duas crianças pequenas esperarem tanto tempo na rua? Lá fora, o céu estava agora completamente escuro, as luzes do porto a darem o seu próprio espetáculo através das janelas do restaurante. Ricardo sabia que precisava de tomar uma decisão. Não podia simplesmente deixar duas crianças voltarem para a rua, mas também tinha de encontrar uma forma de as ajudar, sem as assustar. Enquanto a Sofia e a Clara partilhavam o último rissol com uma precisão que só as gêmeas poderiam ter e discutiam que sobremesa iriam provar a seguir, Ricardo começou a formular um plano. De alguma forma, ele precisava de ajudar estas meninas e a sua mãe. E assim, naquela noite comum no porto, entre francesinhas e sorrisos cobertos de chocolate, Ricardo Oliveira, o empresário milionário das revistas de negócios, descobriu que, por vezes, as maiores fortunas do mundo não se comparam à alegria genuína de duas crianças a experimentar a sua primeira refeição especial. O café estava mais calmo agora, com apenas algumas famílias a ocupar as mesas distantes. A Clara brincava distraidamente com a palhinha do seu segundo batido, enquanto a Sofia descansava a cabeça no ombro da irmã. O ambiente acolhedor e as barrigas cheias pareciam criar uma bolha de conforto que raramente experienciavam. "Há quanto tempo estão sem casa?" perguntou Ricardo gentilmente, escolhendo as palavras com cuidado. A Clara levantou os olhos da palhinha, trocando um olhar rápido com a Sofia,
como se pedisse permissão. A irmã acenou ligeiramente e a Clara respirou fundo antes de começar a falar. Nós tínhamos uma casa bonita, disse ela, a sua pequena voz carregando um peso que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. Era pequena, mas tinha o nosso próprio quarto com papel de parede de unicórnios que a mãe nos pôs. A Sofia apertou a mão da irmã, dando-lhe coragem para continuar. O pai trabalhava numa grande loja e a mãe cuidava de nós. Fazia bolachas todos os domingos. A Clara sorriu brevemente com a recordação, mas depois o pai ficou doente, muito doente. Ricardo notou que o João, sentado numa mesa próxima a fingir que lia o jornal, mas claramente atento, se endireitou na cadeira. A mãe disse que o hospital era muito caro, continuou a Clara, os seus dedos a traçarem agora a borda da mesa. Ela começou a trabalhar em 2 empregos, mas ainda não era suficiente. O pai ficava cada dia mais doente e tivemos de vender muitas coisas. Até a minha caixa de música do Frozen, acrescentou a Sofia, baixinho, e a Clara acenou. Um dia, a Clara engoliu em seco, o pai foi para o hospital e nunca mais voltou. A mãe chorou muito e pouco depois vieram uns homens com papéis a dizer que tínhamos de sair de casa. Ricardo sentiu o coração apertar. Quantas famílias passariam por situações semelhantes todos os dias? Quantas crianças tinham as suas vidas viradas do avesso por um sistema que não perdoa? No início, ficamos em casa da tia Marta, prosseguiu a Clara, mas ela também tinha problemas de dinheiro e o apartamento dela era minúsculo. Então, começamos a mudar muito de sítio. Já dormimos em 5 lugares diferentes, acrescentou a Sofia, mostrando 3 dedos numa mão e 2 na outra para ilustrar. A Clara acenou. O último sítio foi um quarto pequeno que a mãe estava a alugar, mas ontem o senhorio disse que precisava do quarto para alguém que pudesse pagar mais, por isso tivemos de sair. A menina parou, tomando um gole do seu batido, antes de continuar. Ricardo notou que algumas pessoas nas mesas próximas tinham parado de comer e estavam a ouvir discretamente a história. A mãe tenta sempre fazer tudo parecer uma aventura, para não ficarmos tristes, disse a Clara, um pequeno sorriso a aparecer no seu rosto. Quando temos de dormir em sítios diferentes, ela diz que somos exploradoras, à procura de uma nova casa mágica. E quando não há comida suficiente, acrescentou a Sofia. Ela faz um jogo de dividir tudo em pedacinhos iguais. Ficamos muito boas nisso. A Clara acenou. Aprendemos muitas coisas, como ficar quietas quando a mãe tem de trabalhar até tarde e precisamos de esperar. Como não fazer barulho nos abrigos para não incomodar as outras pessoas. Como guardar comida para os dias difíceis. Ricardo notou algumas pessoas nas mesas próximas a limparem discretamente as lágrimas. Uma senhora mais velha tinha a mão sobre o coração, abanando a cabeça em sinal de tristeza. A parte mais difícil, continuou a Clara. A sua voz a ficar mais baixa é quando as pessoas olham para nós como se fôssemos invisíveis. Ou quando fazem uma careta porque a nossa roupa está suja ou velha. A mãe diz sempre que o que importa é estar limpo por dentro, mas às vezes ainda dói. A Sofia abraçou a irmã e a Clara sorriu agradecida antes de prosseguir. Mas nem tudo é mal. Às vezes, encontramos pessoas simpáticas, como a Dona Maria da padaria, que nos dá sempre o pão que sobra no fim do dia. Ou o Senhor João do quiosque, que nos deixa ler as bandas desenhadas quando está a chover e precisamos de um sítio para ficar. E agora tu, acrescentou a Sofia, olhando para Ricardo com os olhos brilhantes que nos trouxeste ao Café Santiago pela primeira vez. A Clara acenou entusiasticamente. Sempre quisemos vir aqui. De cada vez que passávamos, a mãe dizia que um dia, quando as coisas melhorassem, nos traria. Ela vai ficar tão feliz quando lhe contarmos. A menina fez uma pausa, o seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Sabes qual é o nosso maior sonho? Perguntou ela, olhando diretamente para Ricardo. Qual? Respondeu ele suavemente.
ter uma casa a sério outra vez, com o nosso próprio quarto onde possamos pôr desenhos na parede, e uma cozinha onde a mãe possa fazer bolachas aos domingos, como antes a Clara sorriu sonhadora. E talvez até ter um cachorrinho. Pode ser pequeno, acrescentou rapidamente a Sofia. Não nos importamos que seja pequeno, desde que seja nosso. Sabes qual é o sonho da mãe? Continuou a Clara. Ela pensa que não a ouvimos, mas às vezes, quando ela pensa que estamos a dormir, fala sozinha. Ela sonha em poder dar-nos 3 refeições por dia, mandar-nos para a escola e nunca mais nos deixar à espera enquanto procura trabalho. Ricardo tentou esconder a emoção na sua voz. A vossa mãe parece uma pessoa muito especial. É a melhor mãe do mundo, declararam as gêmeas em uníssono, provocando sorrisos emocionados nos poucos clientes que ainda estavam no restaurante. Mesmo quando não há nada para comer, ela encontra sempre uma maneira de nos fazer sorrir, explicou a Clara. Conta histórias, canta canções e ensina-nos coisas. Sabias que ela nos está a ensinar a ler? Sempre que encontra pedaços de jornais ou revistas velhas, usa-os para nos ensinar as letras. E matemática também, acrescentou a Sofia, excitada. Aprendemos a contar tudo, as pessoas na rua, os carros que passam, as moedas quando alguém é simpático e dá alguma coisa à mãe. A Clara acenou. A mãe diz que a educação é a única coisa que ninguém nos pode tirar. É por isso que ela insiste em ensinar-nos, mesmo quando está muito cansada. Ricardo observava as meninas com uma mistura de admiração e tristeza. Apesar de todas as dificuldades, elas tinham uma luz nos olhos, uma esperança inabalável, e a sua mãe, mesmo no meio de tanta adversidade, encontrava forças para transformar cada momento difícil numa oportunidade de aprendizagem e crescimento. Uma funcionária do café que limpava as mesas próximas não conseguiu esconder as lágrimas ao ouvir a história. Discretamente, aproximou-se da mesa das meninas e colocou 2 brinquedos do menu infantil ao lado delas, com um sorriso gentil. A Clara e a Sofia olharam para os brinquedos com os olhos arregalados, cheios de surpresa e alegria. "Podemos ficar com eles?" perguntaram a Ricardo. "Claro que podem", respondeu ele, agradecendo a funcionária com um aceno de cabeça. As meninas abraçaram os brinquedos como se fossem tesouros preciosos. "Vamos mostrá-los à mãe", exclamou a Clara, excitada. "Ela vai ficar tão feliz por ver que fizemos um amigo tão simpático." Ricardo sentiu o coração apertar novamente. No seu mundo de reuniões corporativas e negócios de milhares de milhões, era fácil esquecer que havia pessoas, famílias inteiras, a lutar diariamente apenas para sobreviver. A história da Clara e da Sofia, contada com a sinceridade única das crianças, foi um lembrete poderoso de quão cruel o destino podia ser, mas também de como o espírito humano podia permanecer resiliente mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Olhando para as gêmeas, que agora brincavam alegremente com os seus novos brinquedos, Ricardo tomou uma decisão. Ele não podia mudar o passado delas, mas talvez pudesse ajudá-las a construir um futuro melhor. Ele só precisava de encontrar uma maneira de ajudar, sem assustar ou ofender a dignidade daquela família, que, apesar de tantas dificuldades, se mantinha unida pelo amor e pela esperança. O silêncio que se seguiu ao relato da Clara foi quebrado pela voz suave da Sofia, que até então tinha estado calada, a absorver as palavras da irmã. "Sabes do que sinto mais falta?" começou ela, os seus grandes olhos fixos no brinquedo do menu infantil que segurava. "Do cheiro a café de manhã." Ricardo, ainda comovido com a história da Clara, voltou a sua atenção para a Sofia. A menina parecia perdida nas suas memórias, um pequeno sorriso nostálgico no seu rosto jovem. "Todas as manhãs", continuou ela, "a mãe fazia café, e o cheiro chegava ao nosso quarto. Era como um despertador simpático. A Clara acordava sempre primeiro, mas esperava por mim para irmos juntas para a cozinha." A Clara apertou a mão da irmã, encorajando-a a continuar.
À volta deles, os poucos clientes que restavam no café tinham parado completamente o que estavam a fazer para ouvir. A nossa casa não era grande, explicou a Sofia, usando as suas pequenas mãos para mostrar o tamanho, mas havia um lugar para tudo. Havia uma janela na sala que deixava entrar o sol da manhã, e a mãe pôs umas cortinas amarelas que ela própria fez. Quando o sol brilhava através delas, era como se toda a sala ficasse dourada. Uma mulher numa mesa próxima limpou discretamente uma lágrima, enquanto o seu marido lhe segurava a mão com força. O melhor sítio era o nosso quarto. A Sofia sorriu mais amplamente agora. A mãe desenhou unicórnios nas paredes porque não podíamos comprar papel de parede a sério. Ela passou 3 dias a desenhar só para nos surpreender. Não era perfeito como o que se vê nas lojas, mas para nós era o mais bonito do mundo, porque foi ela que o fez. E havia estrelas no teto, acrescentou a Clara, excitada. Sim, concordou a Sofia, entusiasticamente. O pai colou estrelas que brilham no escuro lá em cima. Todas as noites, antes de dormir, ele contava uma história diferente sobre cada constelação que ele criou para nós. Ricardo notou que mais pessoas se tinham juntado para ouvir, incluindo alguns funcionários que tinham interrompido as suas tarefas. O João, o seu motorista, já não tentava esconder que estava a ouvir atentamente. Uma casa a sério, continuou a Sofia, a sua voz assumindo um tom sonhador. É onde não tens de ter medo quando chove muito. Na nossa casa antiga, quando havia uma tempestade, fazíamos fortes de cobertores na sala, e a mãe contava-nos histórias até adormecermos. Agora, hesitou ela agora, só rezamos para encontrar um lugar seco para passar a noite. Um silêncio pesado caiu sobre o restaurante. O gerente, que se tinha aproximado para pedir aos funcionários que voltassem ao trabalho, permaneceu em silêncio, igualmente cativado pelo relato da menina. Mas sabes o que é mais importante numa casa? Perguntou a Sofia, olhando diretamente para Ricardo. É poder guardar as memórias. Na rua, não podemos carregar muita coisa, pois não? Quando temos de sair de um sítio à pressa, só há tempo para pegar no que é mais importante. Mas numa casa, ela sorriu timidamente. Numa casa podes guardar desenhos no frigorífico, fazer marcas na parede para ver o quanto cresceste, ter um lugar especial para cada brinquedo. A Clara acenou vigorosamente. E ter uma secretária para fazer os trabalhos de casa. A mãe diz sempre que, quando tivermos a nossa casa outra vez, nos vai inscrever na escola. Ela guarda todos os nossos papéis numa pasta especial, à espera desse dia. E ter um sofá, continuou a Sofia, entusiasmando-se. Um sofá onde possamos sentar-nos todos juntos a ver televisão. Não precisa de ser novo, pode até ser velho, mas que seja nosso. Na nossa casa antiga, tínhamos um sofá castanho que se afundava um pouco de um lado, mas era o lugar mais confortável do mundo quando nos apertávamos todos juntos. Uma jovem empregada que passava parou, segurando o tabuleiro contra o peito, lágrimas a rolarem silenciosamente pelo seu rosto. O que eu mais quero, a Sofia baixou a voz, como se partilhasse um segredo precioso, é ter uma estante de livros. Aqui fora, só temos os restos de revistas que a mãe encontra para nos ensinar a ler. Mas numa casa a sério, poderíamos ter livros inteiros, com todas as páginas. E fotografias, acrescentou a Clara. Só temos 2 fotografias antigas que a mãe guarda num saco de plástico para não se molharem quando chove. Numa casa, poderíamos ter uma parede cheia de fotografias, como tínhamos antes. A Sofia pegou num guardanapo e começou a desenhar com uma caneta que Ricardo lhe tinha emprestado. Olha, seria algo assim, explicou ela, fazendo linhas infantis mais determinadas. Aqui seria a cozinha, onde a mãe pode fazer bolachas outra vez. Aqui está o nosso quarto, com 2 camas lado a lado, porque não gostamos de dormir separadas. E aqui apontou para um espaço no desenho, é um cantinho só para a mãe, com uma poltrona confortável para ela poder descansar depois do trabalho, em vez de dormir no chão duro. A essa altura, várias pessoas no restaurante choravam abertamente.
Um homem mais velho levantou-se da sua mesa e caminhou até ao gerente, sussurrando-lhe algo ao ouvido. O gerente acenou discretamente, limpando os seus próprios olhos. E sabes o que mais tem uma casa a sério? Continuou a Sofia, os seus olhos a brilhar. Cheiros bons, como o cheiro à roupa lavada, à comida no fogão, a café de manhã. Agora, tudo o que cheiramos é a rua. Chuva, às vezes lixo. Mas numa casa, ela fechou os olhos como se pudesse imaginar, tudo cheira bem. E há sons também, acrescentou a Clara. Sons bons, como a televisão a dar baixinho, o tic-tac do relógio, a máquina de lavar a roupa a funcionar. E silêncio, terminou a Sofia, suavemente. Às vezes, na rua, há tanto barulho que não conseguimos dormir. Carros, pessoas a gritar, sirenes. Numa casa a sério, há momentos em que tudo está calmo e só se ouve a nossa família. Ricardo percebeu que todo o restaurante tinha ficado em silêncio, dezenas de pessoas a absorver as palavras sinceras e profundas de uma menina de apenas 5 anos. Mas sabes o que é mais importante numa casa? Perguntou a Sofia, olhando para todas as pessoas que a observavam. É poder convidar amigos para nos visitarem. Nunca podemos realmente fazer amigos na rua, porque nunca sabemos onde estaremos no dia seguinte. Mas numa casa, ela sorriu timidamente para Ricardo. Poderíamos convidar-te para o pequeno almoço qualquer dia. Aquilo foi mais do que muitos dos presentes conseguiam suportar. A senhora mais velha da mesa próxima levantou-se e, com a permissão de Ricardo, abraçou as 2 meninas. Logo outros se aproximaram, alguns oferecendo palavras de conforto, outros simplesmente querendo estar perto daquelas crianças que, com tanta pureza e sabedoria, tinham recordado a todos o verdadeiro significado de um lar. O gerente do café, após a sua conversa com o homem mais velho, aproximou-se da mesa com uma caixa cheia de refeições e brinquedos. Para levarem para a vossa mãe, explicou ele, com a voz embargada pela emoção. E voltem sempre que quiserem, serão sempre bem-vindas aqui. A Sofia e a Clara olharam para toda aquela bondade com uma mistura de surpresa e gratidão. Era como se, por um momento, o café se tivesse transformado no lar que tanto desejavam. Um lugar quente, acolhedor, onde as pessoas se importavam de verdade. Ricardo observou tudo em silêncio, o seu coração dividido entre a dor de ver tanto sofrimento e a admiração pela força e esperança daquelas meninas. No seu bolso, o telemóvel vibrava incessantemente, provavelmente o conselho de administração a exigir a sua presença na reunião. Mas, pela primeira vez na sua vida de bilionário, Ricardo Oliveira tinha a certeza absoluta de que estava exatamente onde precisava de estar. Enquanto a Sofia continuava o seu desenho no guardanapo, agora a adicionar pequenos detalhes, como cortinas nas janelas e flores no jardim, Ricardo começou a formar um plano na sua mente. Estas meninas e a sua mãe não precisavam apenas de um lar físico. Precisavam de uma oportunidade para reconstruir as suas vidas com dignidade. E talvez, apenas talvez, o destino o tivesse colocado ali, naquele exato momento, para ajudar a tornar o sonho delas realidade. A noite já tinha caído sobre o porto quando o Porsche de Ricardo deixou as avenidas principais, seguindo por ruas mais tranquilas sob a orientação das gêmeas. O contraste entre o interior luxuoso do carro e a cena que se desenrolava para além da janela tornava-se cada vez mais acentuado. A Sofia e a Clara, aninhadas no banco de trás de couro italiano, agarravam os seus sacos do café como se fossem tesouros preciosos. Vira ali, depois daquele prédio com a parede a descascar, instruiu a Clara, apontando através do vidro. A sua voz carregava uma mistura peculiar de orgulho e hesitação. É aqui que vivemos agora, acrescentou a Sofia, mas não é tão mal como parece. A mãe tornou-o agradável. Ricardo trocou um olhar significativo com o João no espelho retrovisor, enquanto o carro virava a esquina.
O que surgiu à vista foi um terreno baldio, entalado entre dois edifícios abandonados, onde várias pessoas tinham improvisado abrigos com materiais que tinham encontrado: restos de madeira, lonas desbotadas, cartão e chapas de metal enferrujadas. "É ali!" exclamaram as gêmeas em uníssono, apontando para uma estrutura que, embora simples, se destacava das outras pela sua organização. Ricardo estacionou o carro a uma distância respeitosa. À volta deles, algumas pessoas lançavam olhares cansados ao veículo de luxo, enquanto outras se reuniam em torno de pequenas fogueiras improvisadas para se aquecerem na noite fria do porto. "A mãe arranjou aquela madeira numa obra", explicou a Sofia, orgulhosamente. "O Sr. Jonathan, que trabalha lá, deixou-a levar as peças que iam deitar fora. E forrou tudo com cartão por dentro, para não termos tanto frio", acrescentou a Clara. "Até pôs umas cortinas que fez com lençóis velhos." Enquanto caminhavam em direção ao abrigo, Ricardo observou os detalhes que revelavam o esforço extraordinário de uma mãe para criar um ambiente minimamente digno para suas filhas. Um tapete pequeno, gasto mas limpo, marcava a entrada. Desenhos coloridos das meninas estavam cuidadosamente presos às paredes de madeira, protegidos da umidade por sacos de plástico. Um estendal improvisado servia de estaleiro para algumas peças de roupa que, embora visivelmente gastas, estavam meticulosamente limpas, a baloiçar na brisa noturna. "Mãe! Mãe!" chamaram as gêmeas em uníssono, as suas vozes excitadas a ecoar pelo terreno. Uma jovem mulher emergiu do abrigo e Ricardo sentiu o coração apertar. Ana não podia ter mais de 30 anos, mas os seus olhos carregavam o peso de quem tinha vivido muitas vidas numa só. Apesar da sua roupa simples e do cansaço evidente no seu rosto, havia uma dignidade natural na sua postura que impunha respeito. O seu cabelo castanho claro, preso num coque simples, emoldurava um rosto que, embora marcado pela preocupação, ainda guardava traços de uma beleza serena. "Minhas pequeninas!" exclamou ela, abraçando as filhas com força, embora os seus olhos nunca se desviassem da figura bem vestida de Ricardo. Estava tão preocupada. Onde estiveram? "No Café Santiago, mãe!" A Sofia estava praticamente a saltar de excitação. "O Ricardo levou-nos e trouxemos comida para ti também. Comemos francesinhas, batatas fritas e gelado", acrescentou a Clara, mostrando o seu saco como um troféu. Ana levantou-se lentamente, posicionando-se instintivamente entre as filhas e o estranho. "Ricardo Oliveira, minha senhora", apresentou-se ele com um aceno respeitoso, mantendo uma distância que reconhecia a sua apreensão. "Encontrei as suas filhas à espera na rua e..." "Ele foi incrível, mãe", interrompeu a Clara. "Deixou-nos pedir o que quiséssemos e deu-nos brinquedos", acrescentou a Sofia, mostrando o seu brinquedo do menu infantil. Ana estudou Ricardo atentamente, os seus olhos a refletir o conflito interno entre a gratidão e a desconfiança. "Por quê? Porque ajudou as minhas filhas?" Ricardo escolheu as palavras com cuidado. "Porque nenhuma criança deveria passar o dia inteiro sem comer." "As suas filhas são extraordinárias, dona Ana. Educadas, inteligentes e com um coração enorme. Deve ser uma mãe notável." Algo na sinceridade das suas palavras pareceu alcançar Ana. Os seus ombros relaxaram ligeiramente, embora a cautela permanecesse nos seus olhos. Mãe Sofia puxou gentilmente a sua manga. "Podemos ir mostrar os nossos brinquedos novos à Dona Maria? Por favor, por favor." Ana olhou carinhosamente para as filhas, depois de volta para Ricardo, como se avaliasse a situação. "Podem, mas fiquem onde eu vos possa ver." As meninas correram excitadas em direção a uma senhora mais velha, sentada perto de uma das fogueiras, deixando Ana e Ricardo num silêncio momentâneo. "Por favor, desculpe a simplicidade da nossa casa", disse finalmente Ana, gesticulando para 2 caixas de madeira que serviam de assentos. "Não é muito, mas tentamos manter tudo o mais organizado possível." "É muito claro quanto cuidado e amor põe neste lugar", respondeu Ricardo,
sinceramente, sentando-se numa das caixas. Ana sentou-se na outra, as suas mãos inquietas no colo, a atrair o seu nervosismo. Por um momento, apenas o som distante do riso das meninas e o crepitar das fogueiras preencheram o ar. Nunca imaginei que a nossa vida acabaria assim, começou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Tínhamos uma vida normal, sabe? Não éramos ricos, mas éramos felizes. O Roberto, o meu marido, era gerente de uma loja de departamentos na rua de Santa Catarina. Eu ficava em casa com as meninas, dava explicações de matemática para ganhar um dinheiro extra. Tínhamos planos, sonhos. A sua voz vacilou e ela precisou de um momento para se recompor antes de continuar. Depois veio o diagnóstico. Cancro. No início, pensamos que seria algo tratável. O nosso seguro cobria os primeiros procedimentos, mas depois... Ela engoliu em seco, começaram as complicações. Precisávamos de tratamentos mais caros, medicamentos específicos. Vendemos o carro primeiro, depois os móveis que podíamos. Eu arranjei 2 empregos, limpezas de dia, caixa numa farmácia à noite. As meninas ficavam com a minha irmã, mas ela tinha os seus próprios problemas financeiros. Ricardo ouvia atentamente, o seu coração pesado a cada novo detalhe. Ana continuou, a sua voz agora embargada pela emoção. O Roberto piorava a cada dia, mas recusava-se a desistir. As minhas meninas precisam de mim, costumava dizer. Mesmo nos piores momentos, quando a dor era insuportável, ele ainda encontrava forças para contar histórias a Sofia e a Clara antes de dormirem. Mas as contas nunca paravam. O banco começou a pressionar-nos para pagarmos a hipoteca. Tive de deixar um dos empregos para cuidar do Roberto a tempo inteiro. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Lágrimas silenciosas deslizaram pelo rosto de Ana, mas ela limpou-as rapidamente, como se não se pudesse dar ao luxo de mostrar fraqueza. Quando o Roberto faleceu, foi como se o último pilar que sustentava a nossa vida se partisse. Não conseguimos manter a casa e perdemos quase tudo o que nos restava. A minha irmã acolheu-nos por um tempo, mas o apartamento dela era tão pequeno e o marido dela começou a queixar-se. Depois disso, foi uma série de lugares temporários, cada um pior que o anterior. As meninas disseram-me que ainda as educa, mesmo nestas circunstâncias, comentou Ricardo, suavemente. Um pequeno sorriso iluminou o rosto cansado de Ana. É a minha forma de manter a esperança viva. Transformo tudo numa oportunidade de aprendizagem. Contar os carros que passam para a matemática, ler os sinais da rua para as letras, inventar histórias sobre as constelações que conseguimos ver entre os prédios. Tento garantir que elas nunca percam a curiosidade, nem o amor pela aprendizagem. E como tem sido a procura de emprego? O sorriso desapareceu do rosto de Ana. Quase impossível. Sem uma morada fixa, muitos lugares nem sequer aceitam a minha candidatura. Outros preocupam-se com a minha situação com as gêmeas. Faço alguns trabalhos temporários, principalmente limpezas, mas nunca é suficiente para alugar um lugar decente. Às vezes, consigo poupar um pouco, mas depois surge uma emergência qualquer. Medicamentos quando as meninas ficam doentes, ou temos de nos mudar de repente de algum sítio. E os serviços sociais? Abrigos? Já tentamos, respondeu ela com um suspiro cansado. Mas a maioria está sempre cheia. E alguns? Ela hesitou, baixando a voz. Alguns não são seguros para crianças. Aqui, pelo menos, formamos uma pequena comunidade. A Dona Maria cuida das meninas quando preciso de sair. O senhor José da mercearia às vezes dá-nos fruta que está prestes a estragar-se. A Dona Carmen deixa-nos usar a casa de banho dela para nos lavarmos. Ao fundo, o riso das gêmeas ecoava enquanto brincavam com os seus novos brinquedos, aparentemente inconscientes da seriedade da conversa dos adultos. A parte mais difícil continuou Ana. A sua voz a quebrar-se ligeiramente é ver as minhas filhas a crescerem assim. São tão novas,
mas já sabem coisas que nenhuma criança deveria saber. Como ficar em silêncio quando há perigo, como esticar a comida, como se manterem quentes. Às vezes, à noite, quando elas estão a dormir, choro a perguntar-me se estou a falhar com elas, se deveria ter feito algo diferente. Dona Ana interrompeu Ricardo, amavelmente pelo que vi hoje. Não está a falhar de todo. As suas filhas são extraordinárias, inteligentes, compassivas e, mais importante, são felizes apesar de tudo. Isso é um testemunho do seu amor e dedicação como mãe. Ana limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, não só pelas suas palavras amáveis, mas por ter cuidado delas hoje. Fiquei tão preocupada quando demorei mais do que o esperado. Havia uma fila enorme na agência de emprego. Depois o autocarro avariou. Dona Ana começou Ricardo. Cuidadosamente, sei que não nos conhecemos bem, mas eu gostaria de ajudar a sua família. Não por pena, mas porque as suas filhas me mostraram o verdadeiro significado de força e esperança hoje. Construiu algo precioso aqui, mesmo nas piores circunstâncias. Por quê? Perguntou Ana, diretamente, os seus olhos a estudarem Ricardo atentamente. Por que se importa com a nossa situação? Porque, por vezes, o destino coloca pessoas no nosso caminho por uma razão, respondeu Ricardo, simplesmente. E porque toda a família merece uma oportunidade de recomeçar. Ao fundo, a Sofia e a Clara tinham começado uma pequena performance de dança para a Dona Maria, o seu riso inocente a perfurar a noite fria do porto. Ana observou as filhas por um longo momento, depois voltou-se para Ricardo. Nos seus olhos, pela primeira vez naquela noite, brilhava algo que ela quase se tinha esquecido. Esperança. Talvez, meu filho, disse ela, suavemente. Talvez possamos falar mais sobre isso. Ricardo acenou, sentindo que aquele momento marcava o início de uma mudança significativa na vida daquela família. O destino tinha colocado duas pequenas gêmeas no seu caminho naquela tarde, e agora ele tinha a oportunidade de fazer a diferença real que sempre desejara com a sua fortuna. As luzes da cidade brilhavam à distância, e naquele pequeno pedaço de terra entre edifícios abandonados, uma nova história estava prestes a desenrolar-se. Uma história de esperança, de novos começos e da força extraordinária do amor de uma mãe pelos seus filhos. A manhã seguinte amanheceu com uma energia diferente no pequeno abrigo improvisado. Ricardo tinha chegado cedo, acompanhado pelo João e por uma assistente social chamada Sara Santos, que ele conhecia através do seu trabalho filantrópico. O luxuoso Porsche estava estacionado à mesma distância respeitosa da noite anterior, agora acompanhado por uma carrinha sem identificação. Ana estava acordada desde o primeiro raio de sol, um hábito que desenvolvera de anos a procurar empregos temporários. As gêmeas ainda dormiam, enroladas nos seus cobertores, os seus rostos pacíficos alheios às mudanças que estavam prestes a acontecer nas suas vidas. Bom dia, Dona Ana cumprimentou Ricardo, suavemente, atento aos outros habitantes do local que ainda dormiam. Espero não ser muito cedo, de todo respondeu Ana, nervosamente, tentando ajeitar o cabelo. Sara avançou, o seu sorriso profissional genuinamente caloroso. Dona Ana, sou a Sara Santos, assistente social. O senhor Oliveira explicou-me a sua situação e estou aqui para ajudar no que for preciso. Ana olhou hesitante de um para o outro, claramente desconfortável com a atenção súbita. Ricardo notou a sua apreensão e apressou-se a explicar. Dona Ana, sei que isto pode parecer avassalador, mas gostaria de começar por ajudá-la com algumas necessidades básicas imediatas. A Sara está aqui para garantir que tudo é feito de forma correta e profissional. Naquele momento, a Sofia e a Clara começaram a mexer-se, os seus olhos sonolentos a arregalarem-se quando reconheceram Ricardo. Ricardo! Exclamaram em uníssono, correndo para o abraçar sem a menor reserva. Meninas! Repreendeu Ana, gentilmente, mas Ricardo riu-se. Não faz mal, assegurou ele. Na verdade,
trouxe uma surpresa para vocês as duas. O João começou a descarregar alguns sacos da carrinha, e os olhos das gêmeas brilharam de curiosidade. Primeiro começou Ricardo, dirigindo-se a Ana. Trouxemos alguns bens essenciais: comida, produtos de higiene, roupa. Isso é muito amável, interrompeu Ana, visivelmente desconfortável, mas não posso aceitar tanto. Por favor, interveio Sara, suavemente. Não é caridade, é apoio. Todos precisamos de ajuda por vezes. Ricardo acenou. Além disso, tenho algumas propostas que gostaria de discutir consigo. Sobre habitação, a educação das meninas, oportunidades de emprego. As gêmeas, que exploravam os sacos com o João, soltaram um guincho de alegria ao encontrarem roupas novas. Mãe, olha! A Sofia mostrou um vestido azul celeste. É tão bonito! E há sapatos também, acrescentou a Clara, segurando um par de sapatilhas cor-de-rosa. Ana observava a cena com os olhos rasos de lágrimas, dividida entre o orgulho e a necessidade de aceitar ajuda. Sara aproximou-se dela discretamente. Dona Ana, sei que é difícil aceitar a ajuda de estranhos, mas olhe para as suas filhas. Não merecem esta oportunidade? Ricardo esperou pacientemente enquanto Ana processava tudo. As gêmeas continuavam a descobrir tesouros nos sacos, cada nova descoberta acompanhada por exclamações de alegria. Há escovas de dentes com pasta de sabor a morango, anunciou a Sofia. E shampoo com cheiro a maçã, acrescentou a Clara, espreitando para dentro do saco. Também trouxemos uns cobertores novos, notou o João, descarregando mais itens da carrinha. E alguns brinquedos educativos, sugeriu Sara. Ana finalmente encontrou a sua voz. É tão generoso, mas preciso de entender melhor o que se está a passar. Por que tudo isto? Ricardo fez um gesto para que todos se sentassem. O João providenciou algumas cadeiras dobráveis que tinha trazido, criando um pequeno círculo para conversarem. Dona Ana começou Ricardo na noite passada, depois de ouvir a sua história e ver como mantém a sua família unida. Apesar das circunstâncias mais difíceis, percebi que tenho uma oportunidade única de fazer a diferença. Não apenas com doações temporárias, mas com uma mudança real e duradoura. Sara abriu uma pasta que trazia consigo. O Sr. Oliveira tem um programa de assistência social através da sua empresa. Ajudamos famílias a reerguerem-se, fornecendo habitação, educação e oportunidades de trabalho. Mas por que nós? Perguntou Ana, ainda hesitante. Ricardo sorriu gentilmente. Porque as suas filhas me mostraram o verdadeiro significado de esperança e resiliência ontem. E porque provou ser uma mãe extraordinária a preservar a dignidade e a educação das suas filhas nas condições mais adversas. As gêmeas, que se tinham aproximado para ouvir a conversa, sentaram-se no colo da mãe. Mãe sussurrou a Sofia, alto o suficiente para todos ouvirem. Achas que podemos ter um quarto a sério outra vez? O coração de Ana pareceu derreter com a pergunta inocente da sua filha. Não sei, querida. É complicado. Na verdade, interrompeu Ricardo, gentilmente. Tenho algumas opções de apartamentos para vos mostrar. Pertencem à minha empresa, totalmente mobilados, em bairros seguros, perto de boas escolas. Os olhos das gêmeas arregalaram-se. Escola? Perguntaram em uníssono. Sim, sorriu Sara. Gostariam de ir à escola? A mãe sempre disse que iríamos quando tivéssemos uma casa. Exclamou a Clara, excitada. Ana parecia assoberbada. Mas como? Eu não posso pagar a renda ainda. O programa oferece 6 meses de habitação subsidiada, explicou Sara. Durante esse tempo, ajudamo-la a encontrar emprego, oferecemos formação profissional se necessário e fornecemos todo o apoio de que precisa para se instalar. Também temos vagas na área administrativa da minha empresa, acrescentou Ricardo. A Sara disse-me que tem experiência a dar explicações de matemática. Ana acenou, surpreendida por ele se lembrar daquele detalhe da sua história.
Perfeito. Temos um programa de formação corporativa que poderia ser ideal para si. As gêmeas observavam a conversa como um jogo de tênis, os seus olhos a brilhar a cada nova possibilidade mencionada. E há mais, continuou Sara. O programa inclui apoio psicológico para toda a família, se quiserem, assistência com a burocracia e apoio acadêmico para as meninas. Podemos mesmo ir à escola? Perguntou a Sofia, mal contendo a excitação. Com uniformes e tudo? Acrescentou a Clara. Ricardo sorriu. Uniformes, material escolar, tudo o que precisarem. Ana abraçou as filhas com força, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. Eu não sei o que dizer. Diga apenas que vai considerar, respondeu Ricardo, amavelmente. Não tem de decidir tudo agora. Que tal começarmos com o pequeno almoço? O João trouxe algumas coisas. Como se estivesse ensaiado, o João começou a descarregar recipientes com café, chocolate quente, pão fresco, fruta e outros itens de pequeno almoço. O cheiro à comida quente atraiu olhares curiosos dos outros residentes à volta. Por favor, disse Ricardo a Ana, notando a sua preocupação com os vizinhos, convide quem quiser para se juntar a nós. Em breve, um pequeno grupo formou-se em torno das cadeiras dobráveis. A Dona Maria, que sempre cuidava das gêmeas, foi a primeira a aproximar-se, seguida por outros residentes. O João continuou a trazer comida da carrinha, enquanto a Sara falava discretamente com alguns dos adultos sobre o programa de assistência social. A Sofia e a Clara correram para mostrar as suas roupas novas à Dona Maria, que sorriu, comovida com a felicidade das meninas. Olhe, Dona Maria! A Sofia mostrou o seu vestido azul. Agora posso usar roupas bonitas como as outras crianças. E vamos para a escola, acrescentou a Clara, a rodopiar nas suas sapatilhas cor-de-rosa novas. Ana observava tudo com emoções mistas. Ricardo aproximou-se dela discretamente. Sei que é muita coisa para processar, mas quero que saiba que não há pressão. Podemos levar tudo ao seu ritmo, da forma que a fizer sentir-se mais confortável. É que... hesitou Ana. Parece bom demais para ser verdade. Depois de tanto tempo a lutar sozinha. Nunca mais estará sozinha, assegurou Sara, juntando-se à conversa. A nossa equipa estará aqui a cada passo do caminho. As gêmeas voltaram a correr, agora a segurar os brinquedos educativos que tinham encontrado nos sacos. Mãe, olha, há jogos de matemática, mostrou a Sofia, excitada. E livros com histórias, acrescentou a Clara, abraçando um livro ilustrado. Podemos lê-los agora? Ana sorriu através das lágrimas. Claro que podem, meus amores. Enquanto as meninas se instalavam com os seus novos tesouros, Ricardo, Sara e Ana continuaram a discutir detalhes práticos do programa. O João, discretamente, organizava os mantimentos, separando itens para os outros residentes também. O primeiro passo, explicou Sara, seria visitar alguns dos apartamentos disponíveis. Podemos ir hoje, se quiser. E a escola? Perguntou Ana, começando a permitir-se considerar as possibilidades. Temos parcerias com várias instituições excelentes, respondeu Ricardo. Todas com programas de adaptação para crianças que estiveram fora da escola. A manhã avançava e, com ela, o peso de anos de luta parecia começar a levantar-se dos ombros de Ana. As gêmeas, entredentadas de pão fresco e goles de chocolate quente, já planeavam entusiasticamente como iriam decorar o seu futuro quarto. Podemos ter uma estante para os nossos livros? Perguntou a Sofia, esperançosa. E uma mesinha para desenhar? Interveio a Clara. Ricardo sorriu. Podem ter tudo isso e muito mais. A Dona Maria aproximou-se de Ana, segurando as suas mãos entre as dela. Aceite esta bênção, minha querida. Tu e as tuas meninas merecem. Ana olhou em volta, para as suas filhas radiantes nas suas roupas novas, para os seus vizinhos a partilhar um pequeno almoço decente, para Ricardo e a sua equipa, que tinham trazido esperança onde só havia incerteza. E, finalmente, permitiu-se acreditar que uma mudança real era possível. Acho que, disse ela,
suavemente. Acho que gostaríamos de ver esses apartamentos. As gêmeas guincharam de alegria, correndo para abraçar a mãe. Ricardo e Sara trocaram sorrisos satisfeitos, enquanto o João começava discretamente a organizar a logística para as visitas. Mas primeiro acrescentou Ana, olhando carinhosamente para as filhas. Vamos experimentar estas roupas novas e preparar-nos. A Sofia e a Clara correram em direção aos sacos, retirando os seus novos pertences com reverência. A Dona Maria ofereceu-se para as ajudar a vestir, levando-as para o seu próprio abrigo, onde podiam ter mais privacidade. Enquanto as meninas se preparavam, Ana permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Senhor Oliveira, Ricardo, não sei como lhe agradecer. Não tem de o fazer, respondeu ele, gentilmente. Apenas prometa-me que se dará a si e às suas filhas a oportunidade de reconstruírem as vossas vidas. Ana acenou, limpando uma lágrima teimosa. Sabe, disse ela, baixinho ontem à noite, depois de ter saído, as meninas passaram horas a falar sobre como foi mágico ir ao café pela primeira vez. A Sofia disse que parecia um sonho. E agora? Ela gesticulou para os sacos, para os papéis que a Sara estava a organizar, para toda a mudança que se desenrolava diante dela. Agora parece que o sonho continua. Não é um sonho, Dona Ana assegurou-lhe Ricardo. É apenas o começo de uma nova história para a sua família. As gêmeas voltaram a correr, transformadas nos seus novos trajes, cabelo penteado, rostos a brilhar de alegria. Pareciam crianças completamente diferentes, não por causa da roupa em si, mas por causa da dignidade restaurada que irradiava delas. Estamos prontas, anunciaram em uníssono. E estavam mesmo prontas, não apenas para visitar apartamentos, mas para dar os seus primeiros passos em direção a uma nova vida, uma onde os sonhos não eram apenas sonhos, mas possibilidades reais a começar a desenrolar-se naquela manhã de esperança. O escritório da Segurança Social estava apinhado naquela manhã de segunda-feira. Ana agarrava uma pasta contendo os poucos documentos que conseguira preservar durante os meses de dificuldade, enquanto a Sofia e a Clara coloriam silenciosamente num canto da sala de espera. Sara, a assistente social designada a elas por Ricardo, folheava uma pilha de formulários com uma expressão concentrada. Aqui estão as certidões de nascimento das meninas, disse Ana, retirando cuidadosamente 2 papéis ligeiramente amarrotados e o meu cartão de cidadão. Mas o meu cartão da Segurança Social, acho que o perdemos da última vez que tivemos de sair de um sítio à pressa. Sara acenou com simpatia. Não se preocupe, podemos pedir uma segunda via. O mais importante é que temos os documentos básicos das crianças. As últimas 48 horas tinham sido uma montanha-russa emocional. Após uma manhã de surpresas e esperança renovada, seguiram-se os desafios práticos, formulários intermináveis, requisitos burocráticos e a documentação necessária para quase tudo. A família Silva chamou alguém da recepção. É Ana Silva, corrigiu Sara, levantando-se. Vamos, Dona Ana. As gêmeas rapidamente juntaram o seu material de colorir e seguiram a mãe e a Sara para uma pequena sala. A funcionária atrás da secretária parecia cansada, mas a sua expressão suavizou-se quando viu as meninas idênticas. Então começou ela, ajeitando os óculos. Estamos a processar um pedido de alojamento de emergência e reintegração no sistema escolar. Exatamente, respondeu Sara profissionalmente. A família Silva tem o apoio do Programa de Assistência Social da Quinta da Oliveira, mas precisamos de regularizar toda a documentação. A hora seguinte, testou a paciência delas. Cada documento apresentado levava à necessidade de mais 3. Cada resposta suscitava mais perguntas. As gêmeas ficaram inquietas nas suas cadeiras. Mãe sussurrou a Sofia. Ainda, vamos poder ir à escola? Ana sentiu o coração apertar. Vamos, querida. Só precisamos de acabar com estes papéis primeiro. Mas por que é que demora tanto tempo? Perguntou a Clara, a sua pequena voz a atrair alguma frustração.
Nesse momento, a porta do escritório abriu-se e Ricardo entrou silenciosamente. As meninas iluminaram-se imediatamente com a sua chegada. Desculpem o atraso, disse ele, suavemente. Como estamos a correr? Senhor Oliveira? A funcionária endireitou-se na cadeira, o seu tom a mudar visivelmente. Não sabia que estava pessoalmente envolvido neste caso. A família Silva é muito especial, respondeu ele, simplesmente, sentando-se ao lado de Ana. Tenho os documentos em falta. Da sua pasta, Ricardo retirou uma série de papéis oficiais. A segunda via do cartão da Segurança Social de Ana, documentos hospitalares relacionados com o tratamento de Roberto, até mesmo declarações de impostos antigas, que Ana pensava estarem perdidas para sempre. Como? Começou Ana a perguntar, mas Ricardo apenas sorriu. Tenho alguns contactos que puderam acelerar as coisas. O que importa é que agora podemos avançar. Com a presença de Ricardo e a documentação agora completa, as portas começaram a abrir-se. A funcionária processou rapidamente os formulários necessários, carimbando e assinando documentos com uma eficiência recém-descoberta. A casa de acolhimento na Rua das Flores está disponível imediatamente, informou ela, verificando o seu computador. É uma instalação nova, com quartos privados para famílias. E a escola? Perguntou Sara, a tomar notas. A Escola Primária das Flores tem um programa especial de reintegração, respondeu a funcionária. Fica apenas a 2 ruas do centro de acolhimento. As gêmeas, que tinham voltado a desenhar num canto da sala, levantaram a cabeça à palavra escola. Podemos ir vê-la? Perguntou a Sofia, esperançosa. Claro, respondeu Ricardo, antes que qualquer outro adulto pudesse responder. Na verdade, já combinei uma visita para esta tarde, se a vossa mãe concordar. Ana olhou para as filhas, os seus rostos a brilhar de antecipação, e acenou. Seria maravilhoso. Amanhã continuou com mais formulários, assinaturas e procedimentos, mas agora havia um sentimento diferente no ar. Cada pedaço de papel assinado era um passo em direção a uma nova vida. Agora precisamos de discutir o emprego, comentou Sara, abrindo uma nova pasta. Dona Ana, vejo que tem formação em matemática. Sim, eu costumava dar explicações, confirmou Ana. E trabalhei como assistente administrativa antes. Perfeito, interrompeu Ricardo, gentilmente, porque temos uma vaga no departamento financeiro da Quinta da Oliveira que poderia ser perfeita para si. O horário é compatível com o horário escolar das meninas. Ana piscou os olhos, surpreendida. Mas já passou tanto tempo desde que trabalhei na minha área. O programa inclui formação completa, explicou Sara. E há uma creche no edifício para as meninas depois da escola, se for necessário. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Ana. Era tudo o que ela tinha sonhado. Um emprego decente, escolaridade para as filhas, uma oportunidade real de recomeçar. E há computadores na creche? Perguntou a Clara, excitada, tendo claramente ouvido parte da conversa. Há uma sala de estudo, respondeu Ricardo, sorrindo com computadores, livros e professores para ajudar com os trabalhos de casa. Ouviste, Sofia? A Clara deu um toque na irmã. Vamos poder usar computadores. A funcionária, que inicialmente parecia tão burocrática, sorriu agora ao observar a interação delas. Só preciso de mais algumas assinaturas aqui, disse ela, empurrando os últimos formulários para Ana. Enquanto Ana assinava, Ricardo aproximou-se das gêmeas, que tinham voltado aos seus desenhos. — O que estão a desenhar? Perguntou ele, olhando para os papéis coloridos. — É a nossa nova vida, explicou a Sofia, mostrando o seu desenho. — Olha, aqui está a escola, aqui é onde a mãe vai trabalhar, e aqui estamos nós a usar o computador. — E aqui estás tu, apontou a Clara para uma figura alta no desenho, porque tu és o nosso anjo da guarda agora. Ricardo sentiu um nó na garganta com a inocência e a confiança das meninas. Sara, que se tinha aproximado, colocou uma mão de apoio no seu ombro. Tudo pronto, anunciou finalmente a funcionária.
Está tudo processado. Podem mudar-se para o centro de acolhimento hoje, e as meninas podem começar a escola na próxima segunda-feira, após a avaliação delas. Ana abraçou as filhas, que saltaram de alegria. Ouviram? Vamos ter o nosso próprio quarto esta noite, com camas a sério, perguntou a Sofia. Com camas a sério, confirmou Sara. E amanhã vamos comprar os vossos uniformes escolares. Enquanto Sara finalizava os últimos detalhes com a funcionária, Ricardo observava a família Silva. Ana parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido levantado. As gêmeas praticamente brilhavam de felicidade, a planear excitadamente como iriam decorar o seu novo espaço. Senhor Oliveira. Ana aproximou-se dele, a sua voz embargada pela emoção. Como poderei alguma vez agradecer-lhe? Agradeça-me sendo feliz, respondeu ele, simplesmente. E, por favor, chame-me Ricardo. Ainda parece um sonho, confessou ela. Tenho medo de acordar. Não é um sonho, assegurou ele. É um novo começo. E estarei aqui para ajudar a cada passo do caminho. Quando finalmente saíram do escritório, o sol da tarde banhava a cidade numa luz dourada. O João estava à espera com o carro para as levar ao centro de acolhimento e depois à escola para a visita. Prontas para a vossa nova aventura? Perguntou Ricardo às gêmeas, que acenaram entusiasticamente. Ana observou as filhas a subirem para o carro, segurando os seus desenhos e sonhos. A manhã de burocracia tinha sido exaustiva, mas cada carimbo, cada assinatura, cada formulário preenchido era um tijolo na construção do seu futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de possibilidades. Sim, disse ela, suavemente, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Estamos prontas. A casa de acolhimento na Rua das Flores não era nada do que Ana tinha imaginado. O edifício de 3 andares, recentemente renovado, tinha uma fachada limpa e bem conservada. Uma pequena área ajardinada com bancos adornava a entrada e flores coloridas desabrochavam em floreiras cuidadosamente arranjadas. É aqui? Perguntou a Sofia, com os olhos arregalados, enquanto o João estacionava o carro. Parece um hotel! Exclamou a Clara, pressionando o nariz contra a janela do carro. Sara, que tinha chegado mais cedo para preparar tudo, esperava por elas à entrada. Bem-vindas à vossa nova casa temporária, sorriu ela, segurando uma pasta de documentos e um conjunto de chaves. A família Silva carregava poucos pertences, alguns sacos com as roupas novas que Ricardo tinha fornecido, uma caixa com os seus poucos itens pessoais restantes e a pasta de documentos de Ana. Mas havia algo diferente nos seus rostos. Esperança. Ficarão no 2º andar, explicou Sara, conduzindo-as para dentro. O lugar era surpreendentemente acolhedor, com paredes pintadas em tons suaves e quadros coloridos a adornar os corredores. Temos uma área comum no rés do chão com uma sala de TV, biblioteca e computadores. Na cave há uma lavandaria gratuita para os residentes. As gêmeas absorviam cada detalhe com fascínio, agarradas uma à outra enquanto subiam as escadas. Ana caminhava em silêncio, ainda a processar a mudança dramática nas suas circunstâncias. Aqui estamos nós, anunciou Sara, parando numa porta com o número 205. Este será o vosso espaço nos próximos meses, até encontrarmos uma casa permanente adequada. Quando a porta se abriu, Ana não conseguiu conter as lágrimas. O apartamento era pequeno, mas impecável, com uma sala de estar e cozinha combinadas, um quarto e uma casa de banho. O mobiliário era simples, mas novo. Uma cama de solteiro para Ana na sala de estar, que podia ser usada como sofá durante o dia, e um beliche para as meninas no quarto. Olha, Sofia, a Clara correu para o beliche. Podemos dormir uma em cima e outra embaixo, e há uma secretária. Apontou a Sofia para um pequeno móvel debaixo da janela do quarto. Podemos fazer os nossos trabalhos de casa aqui. Ricardo, que tinha acompanhado discretamente a família, sorriu ao ver a excitação das meninas.
Há mais algumas surpresas, comentou ele, abrindo o armário no quarto. Lá dentro havia uniformes escolares novos pendurados, mochilas coloridas e uma caixa de material escolar para cada menina. No chão do armário, 2 pares de sapatilhas novas estavam ao lado das que já usavam. É tudo nosso? Perguntou Ana, a sua voz a tremer. Tudo vosso, confirmou Sara. E na cozinha encontrarão mantimentos básicos para começar. A cantina do centro serve 3 refeições por dia, mas também podem cozinhar aqui se preferirem. Ana entrou na pequena cozinha, abrindo os armários com reverência. Pratos, copos, talheres, tudo novo, limpo e organizado. O frigorífico continha leite fresco, frutas, vegetais e outros produtos básicos. Até tem bolachas, anunciou a Sofia, abrindo um armário. E sumo de uva, acrescentou a Clara, espreitando para dentro do frigorífico. A casa de banho tem toalhas limpas e produtos de higiene, continuou Sara. E amanhã um funcionário passará por aqui para vos ajudar a familiarizarem-se com o edifício. As gêmeas começaram a sua própria exploração, descobrindo pequenos detalhes que lhes pareciam luxos incríveis. Um candeeiro de cabeceira, cortinas delicadas, um tapete macio no chão do quarto. Há um sítio para pendurarmos os nossos desenhos, notou a Sofia, apontando para um quadro de cortiça na parede do quarto. E gavetas para guardarmos a nossa roupa, acrescentou a Clara, abrindo e fechando as gavetas da cômoda com fascínio. Ana sentou-se na cama da sala de estar, momentaneamente assoberbada pela emoção. Ricardo aproximou-se silenciosamente. — Está tudo bem? É que... Ela limpou uma lágrima. Já passou tanto tempo, desde que tivemos um lugar seguro para dormir. A nossa própria casa de banho. Uma cozinha. E isto é apenas o começo, assegurou ele, gentilmente. Em poucos meses, quando estiver instalada no seu emprego, procuraremos um apartamento permanente. Sara juntou-se a eles, segurando alguns papéis. O edifício tem segurança 24 horas e há sempre um assistente social de serviço. Aqui estão as regras, os horários das refeições e informações sobre os programas disponíveis. Que programas? Perguntou Ana, folheando os documentos. Oferecemos aulas de informática, ajuda com currículos e grupos de apoio, explicou Sara. E para as crianças, há atividades educativas depois da escola, tutoria, até aulas de arte ao fim de semana. Como se tivessem ouvido a palavra mágica, as gêmeas correram do quarto. Aulas de arte? Sim, sorriu Sara. Na verdade, o grupo de arte reúne-se esta tarde, se quiserem juntar-se. Podemos, mãe? Perguntaram em uníssono. Ana olhou para as filhas, limpas, bem vestidas, sorridentes, e sentiu o coração encher-se. Claro que podem. Mas primeiro, interrompeu Ricardo, que tal almoçarmos todos juntos na cantina? Assim podem conhecer outras famílias e ver o lugar. A cantina, localizada no rés do chão, era espaçosa e iluminada. Mesas redondas estavam espalhadas pela área, criando uma atmosfera mais acolhedora do que a de um ambiente institucional típico. Algumas famílias já estavam a comer, e o aroma de comida caseira enchia o ar. Olá! Uma menina de cerca de 6 anos aproximou-se das gêmeas. São novas? Querem sentar-se conosco? A Sofia e a Clara olharam para a mãe, que acenou encorajadoramente. Em poucos minutos, as 3 meninas conversavam alegremente numa mesa próxima, enquanto os adultos se serviam no buffet. As crianças costumam adaptar-se mais rapidamente, comentou Sara, observando a interação. É incrível como fazem amigos facilmente, observou Ana, as suas filhas com uma mistura de alegria e admiração. Depois de tantos meses de isolamento forçado, vê-las a interagir normalmente com outra criança era como um bálsamo para a sua alma. Dona Ana disse Ricardo, suavemente, preciso de ir para o escritório tratar de alguns assuntos, mas a Sara ficará aqui para ajudar com o que for preciso. Amanhã voltarei para visitarmos a escola. Ricardo...
Ana tocou-lhe no braço antes que ele pudesse sair. Obrigada, não só pelo apoio material, mas por devolver a dignidade à minha família. Ele sorriu, visivelmente comovido. A dignidade esteve sempre aí, dona Ana. Nunca a perdeu. Apenas precisava de uma oportunidade para reconstruir. Depois de Ricardo sair, Ana juntou-se às filhas para o almoço. A comida era simples, mas saborosa, e pela primeira vez em muito tempo, puderam saborear uma refeição sem pressa ou preocupação. Mãe! Chamou a Sofia entre dentadas. A Lúcia disse que há uma noite de cinema na sala de TV. Podemos ver? E amanhã, a hora do conto na biblioteca. Acrescentou a Clara, excitada. Ana sorriu, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Podemos fazer tudo isso, minhas pequeninas. Temos tempo agora. Mais tarde, naquela tarde, após a aula de arte onde as gêmeas criaram as suas primeiras pinturas para decorar o seu novo quarto, a família Silva preparou-se para a sua primeira noite no centro de acolhimento. O banho da noite, outrora um desafio logístico diário, era agora um momento de prazer, com água quente e toalhas macias. Posso dormir no beliche de cima hoje? Perguntou a Sofia, já de pijama novo. Não, é a minha vez, protestou a Clara. Que tal trocarem todas as semanas? Sugeriu Ana, a pentear o cabelo das meninas. A solução pareceu agradar a ambas, e em breve estavam nas suas respectivas camas, a abraçar os peluches que tinham recebido mais cedo. Mãe chamou a Clara, sonolenta. Isto é melhor do que um sonho, não é? Sim, é, meu amor, respondeu Ana, beijando a testa de cada filha. Esta é a nossa nova realidade. Quando as meninas finalmente adormeceram, Ana permitiu-se alguns momentos de reflexão na sua própria cama. O silêncio ali era diferente, não o silêncio assustador das ruas, mas um silêncio reconfortante e protegido. Através da janela, via as luzes do porto a brilhar, as mesmas luzes que outrora pareciam frias e distantes, agora transmitiam uma mensagem de esperança. Em algum lugar lá fora, Ricardo Oliveira tinha olhado para além das suas circunstâncias desesperadas e visto o potencial na sua família. Com esse pensamento reconfortante, Ana adormeceu, pela primeira vez em meses, sem medo do amanhã. O centro de acolhimento era mais do que um teto sobre as suas cabeças. Era o primeiro passo para a reconstrução das suas vidas. Um lugar onde a dignidade não era apenas uma palavra, mas uma realidade tangível, a materializar-se em cada pequeno detalhe do seu novo dia a dia. A escola primária das Flores brilhava sob o sol da manhã enquanto Ana ajustava o laço no uniforme da Clara pela terceira vez. A Sofia já estava perfeita, a agarrar a sua nova mochila com ambas as mãos, como se temesse que aquele tesouro pudesse desaparecer a qualquer momento. Nervosas? Perguntou Ricardo amavelmente, observando as gêmeas à espera do lado de fora do gabinete do diretor. Um pouco, admitiu a Clara, apertando a mão da irmã. E se não soubermos as mesmas coisas que as outras crianças? Sussurrou a Sofia, expressando o medo que ambas partilhavam. Ana ajoelhou-se à frente das filhas, ajeitando uma madeixa de cabelo da Sofia atrás da orelha. Lembrem-se do que eu digo sempre. Vocês as duas são muito inteligentes, e a professora Joana disse que vos vai ajudar a recuperar a matéria. A diretora Mendes, uma senhora de aspecto amável, mas com uma voz firme, abriu a porta do seu gabinete. Família Silva, por favor, entrem. O processo de inscrição decorreu surpreendentemente bem, graças ao trabalho prévio de Ricardo e da sua equipa. A diretora explicou o programa especial da escola para crianças em reintegração no sistema educativo, enfatizando o apoio extra que as gêmeas receberiam. Temos aulas de apoio depois das aulas, explicou ela, mostrando-lhes um horário, e a nossa psicóloga escolar, a doutora Maria, estará disponível para sessões semanais. E o material escolar? Perguntou Ana, preocupada. Ricardo interveio suavemente. Está tudo tratado, dona Ana. As meninas têm tudo o que precisam nas mochilas.
As gêmeas abriram as mochilas reverentemente, encontrando cadernos novos, estojos totalmente equipados, manuais escolares e até tablets educativos. "Isto é nosso?" perguntou a Sofia, tocando no tablet com extremo cuidado. "Completamente vosso", confirmou Ricardo. "São as vossas ferramentas para vos ajudar a aprender." A professora Joana, uma jovem professora entusiasta com sardas e um sorriso caloroso, chegou para levar as meninas para a sua nova sala de aula. "Olá, Sofia e Clara. Estamos muito entusiasmados por vos ter aqui", sorriu ela. "Sabiam que temos um projeto de arte especial esta semana? Ouvi dizer que vocês as duas adoram desenhar." As gêmeas olharam uma para a outra, surpreendidas por alguém já saber do seu interesse por arte. Ricardo piscou-lhes o olho discretamente. O momento da despedida foi emocionante. Ana abraçou as filhas com força, a conter as lágrimas. "Estarei aqui à hora da saída", prometeu ela. "E eu passarei por aqui durante o almoço", acrescentou Ricardo, para ver como está a correr o vosso primeiro dia. Eles observaram as gêmeas a seguirem a professora Joana pelo corredor, e Ana não conseguiu conter uma lágrima. "Nunca pensei que veria este dia", sussurrou ela. O primeiro dia trouxe os seus desafios esperados. Ao almoço, Ricardo encontrou as meninas um pouco assoberbadas com todas as novidades. A Sofia tinha se confundido com alguns números na aula de matemática e a Clara tinha sido demasiado tímida para ler em voz alta. Mas a professora Joana foi super simpática, disse a Sofia, a morder a sua sanduíche. "Ela disse que podemos aprender ao nosso próprio ritmo. E fizemos novas amigas", acrescentou a Clara, excitada. "A Emília emprestou-me os seus lápis de cor na aula de arte." Com o passar dos dias e das semanas, as gêmeas começaram a florescer no seu ambiente escolar. A Sofia descobriu um talento natural para as ciências, fascinada pelas experiências simples que faziam na aula. A Clara, por outro lado, mostrou um dom excepcional para contar histórias, encantando os seus colegas durante as atividades de língua portuguesa. Ricardo fez questão de acompanhar de perto o progresso das meninas. Comprou livros extra quando descobriu o crescente amor da Clara pela leitura e um pequeno kit de experiências para a Sofia, quando ela mencionou a sua curiosidade sobre reações químicas. "O progresso delas é notável", comentou a professora Joana durante uma reunião de acompanhamento, especialmente considerando o tempo que estiveram fora da escola. Ana ouvia os relatórios com orgulho e gratidão. As suas filhas não estavam apenas a adaptar-se, estavam a brilhar. Um mês após o início das aulas, um evento especial marcou a verdadeira integração das meninas na comunidade escolar. Durante a Feira de Ciências e Artes, a Sofia apresentou uma experiência sobre os estados da matéria, e a Clara exibiu uma pequena história ilustrada que tinha escrito. Ricardo insistiu em comparecer, a fotografar cada momento. "Precisamos de registrar estas conquistas", disse ele, enquanto as meninas posavam orgulhosamente ao lado dos seus projetos. O sucesso delas na escola começou a transbordar para outras áreas das suas vidas. No centro de acolhimento, as gêmeas iniciaram um pequeno clube de leitura com outras crianças aos fins de semana. A Clara escrevia histórias para ler durante a hora do conto, enquanto a Sofia liderava experiências científicas supervisionadas com materiais seguros. "Sabes do que mais gosto na escola?", comentou a Sofia uma noite a fazer os trabalhos de casa na pequena secretária do seu quarto. "É que posso sonhar com o futuro." "O que queres dizer?", perguntou Ana, a ajudar a Clara com a sua redação. "Agora sei que posso ser uma cientista, se quiser", explicou a Sofia. "A professora Joana disse que há bolsas de estudo e tudo." "E eu posso ser escritora", acrescentou a Clara ou professora, como a professora Joana. Ricardo, que tinha passado para uma visita de acompanhamento, sorriu com a conversa delas. "Podem ser o que quiserem", assegurou-lhes. "A educação abre todas as portas." O apoio de Ricardo foi além das questões práticas. Ele fez questão de estar presente em todos os momentos importantes,
A primeira apresentação do clube de teatro da Clara, a primeira medalha da Sofia na feira de ciências, as reuniões de pais e professores. Não precisa de fazer tudo isto, comentou Ana um dia, a observá-lo a ajudar as meninas com um projeto especial. Não preciso, concordou ele, mas quero. Vê-las a realizar o seu potencial é um dos maiores presentes que já recebi. Com o avançar do semestre, as gêmeas Silva tornaram-se conhecidas na escola, não como as meninas do centro de acolhimento, mas como Sofia, a pequena cientista, e Clara, a contadora de histórias. A educação não só lhes abriu portas, restaurou-lhes o direito de serem simplesmente crianças, livres para aprender, sonhar e crescer. E para Ana, cada pauta com boas notas, cada elogio dos professores, cada sorriso orgulhoso nos rostos das suas filhas era a prova de que, com as oportunidades e o apoio certos, os seus pequenos botões estavam finalmente a florescer num jardim de possibilidades infinitas. O gabinete da doutora Maria, a psicóloga da escola, tinha paredes coloridas decoradas com desenhos de crianças e uma grande janela que deixava entrar a suave luz da manhã. A Sofia e a Clara, sentadas em confortáveis puffs, estavam numa das suas sessões semanais. Após 3 meses de acompanhamento, as mudanças eram evidentes. Tive um pesadelo ontem à noite, admitiu a Sofia, abraçando um urso de peluche. Mas desta vez não chorei. Lembrei-me do que me ensinaste sobre respirar e pensar em coisas boas. A Clara apertou a mão da irmã em apoio silencioso. Acordei quando a sentia mexer-se lá em cima, no beliche, e contei-lhe uma história para ela conseguir adormecer. A doutora Maria sorriu amavelmente. Vocês as duas estão a aprender a lidar com os vossos medos, de forma muito madura. Sofia, queres falar mais sobre o pesadelo? Era sobre aquela noite em que tivemos de fugir do último sítio, respondeu a Sofia, a sua voz mais confiante do que teria sido há alguns meses. Mas agora sei que estamos seguras. O progresso das gêmeas era evidente, não só na terapia, mas em todos os aspectos das suas vidas. Na escola, cada uma estava a desenvolver a sua própria identidade, embora ainda partilhassem um vínculo especial. A Sofia descobrira uma paixão pela ciência que espantava os seus professores. Durante uma feira de ciências, o seu projeto sobre o ciclo da água recebeu um reconhecimento especial. Quando éramos sem abrigo, explicou ela à sua turma, eu costumava observar as nuvens e a chuva o tempo todo. Agora percebo como tudo funciona. A Clara, entretanto, despejava as suas experiências na criatividade. As suas histórias, outrora tímidas tentativas de escapar à realidade, enchiam agora cadernos inteiros. Escrevo sobre pessoas que ajudam outras pessoas, explicou ela à sua professora de português. Como o Ricardo nos ajudou. No centro de acolhimento, as mudanças também eram visíveis. As meninas já não saltavam com ruídos súbitos, nem escondiam comida debaixo das almofadas. Aprenderam a confiar que haveria sempre uma próxima refeição, um lugar seguro para dormir. Ontem, disse Ana, comovida, numa reunião com a equipa de apoio, encontrei-as a ensinar outras crianças do centro a ler. A Clara estava a contar uma história que tinha escrito, e a Sofia estava a explicar as palavras mais difíceis. Ricardo, que fazia questão de acompanhar o desenvolvimento das meninas, notou transformações súbitas, mas significativas. Elas sorriem com mais facilidade agora, comentou ele. E não é apenas aquele sorriso educado que costumavam ter, mas sorrisos verdadeiros que lhes chegam aos olhos. As sessões de arte-terapia revelaram-se especialmente transformadoras. Os desenhos das gêmeas, outrora dominados por tons escuros e figuras solitárias, explodiam agora de cor e de pessoas. Este é o nosso novo quarto, explicou a Sofia, mostrando um desenho vibrante. E aqui está a mãe a trabalhar, e o Ricardo a visitar-nos, e a doutora Maria a ajudar-nos. E aqui estamos nós na escola, acrescentou a Clara, mostrando a sua própria obra. Tenho amigos agora. Muitos amigos.
O vínculo entre as gêmeas, sempre forte, evoluiu de uma dependência baseada no medo para uma ligação saudável, fundada no amor e no apoio mútuo. Embora ainda preferissem estar juntas, começaram a desenvolver interesses individuais. A Clara é melhor a fazer amigos, refletiu a Sofia durante uma sessão. Antes, isso assustava-me, mas agora sei que não faz mal. Ela volta sempre para me contar as histórias fictícias que ouviu. E a Sofia é tão corajosa com as suas experiências científicas, acrescentou a Clara, orgulhosa. Ela ensina-me tudo depois, por isso é como se eu também fosse corajosa. Ana testemunhava o florescer das suas filhas com uma mistura de orgulho e gratidão. Durante um jantar especial que Ricardo organizou para celebrar os 3 meses de progresso, ela partilhou as suas observações. Ontem, pela primeira vez desde que o Roberto morreu, as meninas falaram do pai sem chorar. A Sofia mostrou o seu prêmio da Feira de Ciências e disse que ele ficaria orgulhoso. A Clara leu em voz alta uma história que escreveu sobre um pai que se tornou uma estrela no céu. As lágrimas nos olhos de Ana já não eram de tristeza, mas de esperança realizada. Ricardo, observando silenciosamente a transformação, também estava comovido. O que é incrível, refletiu ele, é como elas transformaram a sua dor em algo positivo. A Sofia usa a sua experiência para entender e explicar o mundo, enquanto a Clara a canaliza para histórias que ajudam outras crianças. O crescimento pessoal das meninas até se manifestava nas suas brincadeiras. No recreio da escola, já não eram as meninas tímidas que ficavam nos cantos. A Sofia organizava expedições científicas no pátio, a recolher folhas e a observar insetos com os seus novos amigos, enquanto a Clara inventava histórias elaboradas que os seus colegas adoravam representar durante o intervalo. "Sabes o que é realmente diferente agora?" perguntou a Clara durante uma das suas sessões com a doutora Maria. "Já não nos preocupamos com o futuro." "É verdade", concordou a Sofia. "Antes, tudo em que pensávamos era em sobreviver. Agora, podemos sonhar." E os sonhos de Sofia e Clara Silva cresciam a cada dia. A Sofia falava em tornar-se cientista e descobrir curas para doenças como a que levara o seu pai. A Clara sonhava em escrever livros que ajudassem outras crianças a superar momentos difíceis. O crescimento pessoal das gêmeas não foi apenas individual. Foi um testemunho do poder da resiliência humana, do amor incondicional de uma mãe e da diferença que o apoio adequado pode fazer na vida de uma criança. A cada sorriso, a cada conquista, a cada passo em frente, Sofia e Clara provavam que, com ajuda e tempo, até os traumas mais profundos podem transformar-se em força e sabedoria. O reflexo nas portas do elevador da Quinta da Oliveira mostrava uma Ana diferente. Vestida com um elegante fato de executiva, cabelo cuidadosamente penteado, postura direita. Ainda assim, enquanto subia para o seu primeiro dia de trabalho, as memórias do passado assombravam-na como sombras persistentes. "Tu consegues", sussurrou para si mesma, agarrando a pasta que Ricardo lhe tinha dado. Lá dentro, além dos documentos necessários, estava uma fotografia recente das gêmeas nos seus uniformes escolares, o seu novo amuleto da sorte. Tomás Andrade, supervisor do departamento financeiro, esperava por ela no 15º andar. O seu rosto, habitualmente severo, suavizou-se ao ver o nervosismo de Ana. "Bem-vinda à equipa, dona Ana." O Ricardo falou-me muito do seu jeito para os números. O primeiro dia foi um turbilhão de emoções. Cada folha de cálculo e reunião trazia flashbacks da sua vida antiga, quando tinha uma carreira promissora antes da doença de Roberto. Mas agora as coisas eram diferentes. Ela tinha uma rede de apoio. "Viram como ela resolveu aquela discrepância nas contas?" comentou Tomás no final do dia. "Ela tem um olho especial para os detalhes." Com o passar dos dias, Ana redescobriu a sua paixão pelos números. Ironicamente, as suas experiências a gerir recursos escassos na rua tinham aguçado a sua capacidade de detectar ineficiências e otimizar recursos.
Tomás, conhecido pela sua seriedade e profissionalismo distante, deu por si cada vez mais investido no caso do Silva. Começou por oferecer a Ana dicas profissionais, depois passou para conselhos de educação financeira e, antes que se desse conta, estava a ajudar as gêmeas com os seus trabalhos de casa de matemática. Sabe, confessou ele a Ricardo durante uma reunião, nunca imaginei que ajudar uma família pudesse ser tão gratificante. Sempre vi os números como apenas números, mas a Ana e as suas meninas, elas dão um significado totalmente novo ao meu trabalho. Ricardo observava com satisfação como a sua decisão de contratar Ana desencadeava uma transformação não apenas para o Silva, mas também no ambiente corporativo. Tomás, em particular, parecia ter encontrado um novo sentido de propósito no seu trabalho. A maior mudança, no entanto, era aparente na própria Ana. O medo constante nos seus olhos foi gradualmente substituído por determinação. As suas contribuições nas reuniões tornaram-se mais confiantes, as suas análises mais assertivas. A mãe Sorri Mais agora observou a Clara durante uma visita à creche da empresa, onde as gêmeas por vezes passavam as tardes. E não é aquele sorriso triste que ela costumava ter, acrescentou a Sofia, sábia para além da sua idade. Tomás, ao observar a família a interagir durante um almoço partilhado, sentiu algo mudar dentro de si. Começou a implementar mudanças departamentais, a criar programas de mentoria e oportunidades para pessoas em situações vulneráveis. Transformaste mais do que uma família, Tomás, disse Ricardo. Transformaste toda uma cultura corporativa. A vida para o Silva assumiu uma nova normalidade. Ana não só se destacava no seu trabalho, como começou a dar aulas de literacia financeira no centro de acolhimento, a título voluntário. As gêmeas prosperavam na escola e os pesadelos do passado deram lugar a sonhos para o futuro. Ontem, a Sofia disse-me que quer ser engenheira financeira, disse Ana, durante uma reunião com Ricardo e Tomás. Há alguns meses, nem sequer conseguíamos pensar no dia seguinte. Tomás, que outrora via os números meramente como ferramentas de lucro, reconhecia agora o impacto humano por trás de cada decisão financeira. A Quinta da Oliveira tem um ótimo programa de bolsas de estudo, observou ele. E tenho a sensação de que teremos duas candidatas muito especiais no futuro. O escritório, outrora apenas um local de trabalho, tornara-se um espaço de esperança e renovação. Ana, que antes temia nunca mais ter uma vida normal, liderava agora grandes projetos e fazia planos para o futuro. Às vezes, ainda é difícil de acreditar, confessou ela a Ricardo, durante um café que saímos daquela situação, que estamos realmente a reconstruir as nossas vidas. Sempre tiveste o potencial, respondeu Ricardo. Apenas precisavas de uma oportunidade para brilhar novamente. E assim, entre folhas de cálculo e reuniões, entre sonhos recuperados e novos objetivos, a família Silva continuou o seu caminho de superação, provando que, por vezes, os maiores desafios podem levar às mais belas transformações. A noite caía sobre o porto quando Ricardo finalmente decidiu partilhar o seu segredo. Estava sentado com Ana no pequeno jardim do centro de acolhimento, a observar a Sofia e a Clara a brincarem com outras crianças. O som das suas gargalhadas ecoava no ar, agitando memórias há muito enterradas. Sabe por que é que eu realmente decidi ajudá-la naquele dia? Perguntou ele, gentilmente, com os olhos nas gêmeas. Ana, que já se interrogava há algum tempo sobre a profunda ligação de Ricardo com as suas filhas, simplesmente abanou a cabeça. Há 8 anos, eu também tinha um filho, começou Ricardo, a sua voz a tremer. O Duarte. Ele tinha 5 anos, a mesma idade das meninas, quando as encontrei. O silêncio que se seguiu foi pesado com o peso da sua revelação. Ana, instintivamente, pegou na mão de Ricardo, oferecendo um apoio silencioso. A Mariana, a minha mulher e o Duarte eram o meu mundo inteiro, continuou ele. Um dia, eles estavam a voltar de uma festa de aniversário. Um condutor bêbado. A sua voz falhou. Perdi-os aos dois num instante.
O riso das crianças ao fundo formava um contraste doloroso com a história que se desenrolava diante deles. Durante anos, atirei-me ao trabalho. Construí um império, mas voltava para casa todas as noites para uma casa vazia. O sucesso nos negócios parecia uma piada cruel. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto o que realmente importava. Ana ouvia, os seus olhos cheios de lágrimas, enquanto começava a entender por que é que Ricardo estava tão investido na sua família. Quando vi a Sofia e a Clara naquele passeio, ele deu um sorriso triste, senti que o destino me estava a dar uma segunda oportunidade. Não para substituir o Duarte, nada poderia, mas para honrar a sua memória, ajudando outras crianças. Sofia e Clara, sentindo algo diferente na atmosfera, aproximaram-se curiosamente. — Por que estás a chorar, Ricardo? Perguntou a Sofia, os seus grandes olhos cheios de preocupação. Ricardo limpou discretamente uma lágrima. Às vezes, choramos quando nos lembramos de pessoas que amamos muito. Como nós quando nos lembramos do pai? Perguntou a Clara, inocentemente. Exatamente assim respondeu Ricardo suavemente. As gêmeas, com a intuição única de uma criança, aproximaram-se, cada uma pegando numa das mãos de Ricardo. — Tu também perdeste alguém especial? Perguntou a Sofia, gentilmente. Ricardo acenou, e pela primeira vez em anos, permitiu-se falar abertamente sobre o Duarte. Contou às meninas como o seu filho adorava dinossauros, sobre as histórias de embalar que liam juntos, sobre as manhãs de domingo, no parque com a Mariana. O Duarte teria adorado conhecer-vos, sorriu ele por entre as lágrimas. Ele sempre quis ter irmãs. A Clara, com a sua sabedoria infantil, proclamou: Agora tens-nos a nós. Não somos o Duarte, mas podemos ser a tua família também. Ana observava com o coração pesado, finalmente a entender por que é que Ricardo parecia sempre saber exatamente do que as suas filhas precisavam. Durante anos, continuou Ricardo, acreditei que tinha perdido a capacidade de me ligar às pessoas, que tinha perdido a minha oportunidade de ter uma família. Mas vocês... Olhou para os três Silva, mostraram-me que um coração pode curar-se, que há espaço para um novo amor, sem diminuir o amor que temos por aqueles que perdemos. Sofia e Clara, espontaneamente, abraçaram Ricardo. Nós também te amamos, disseram em uníssono. Naquele momento, sob o céu estrelado do porto, 4 corações marcados pelo destino encontraram consolo um no outro. Ricardo, que se tinha escondido atrás da sua riqueza e sucesso durante tanto tempo, finalmente permitiu que as suas próprias feridas começassem a cicatrizar. A Mariana dizia sempre que não há coincidências, refletiu ele, olhando para as estrelas. Talvez ela e o Duarte me tenham guiado até vocês. Ana apertou-lhe suavemente a mão. E talvez o Roberto tenha guiado as minhas meninas até ti. As gêmeas, cansadas mas felizes, aninharam-se entre os 2 adultos, formando um quadro que, embora não convencional, estava repleto de amor e esperança. Família murmurou. Ricardo nem sempre é aquela em que nascemos, mas aquela que os nossos corações escolhem. E assim, sob o céu noturno, 4 almas solitárias confirmaram o que já sabiam há algum tempo, que, por vezes, as maiores perdas podem levar aos encontros mais significativos e que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Ricardo contemplava o pôr do sol através das enormes janelas da sua vivenda na Foz do Douro. O luxuoso espaço de 3 andares, outrora um monumento à sua solidão, parecia agora ainda mais vazio após as últimas semanas passadas com o Silva. Os seus olhos caíram sobre uma fotografia recente na sua secretária. A Sofia e a Clara, sorridentes, ao lado de uma experiência científica que tinham feito juntas. A felicidade genuína nos seus rostos contrastava com as fotografias corporativas que outrora dominavam a sala. João chamou ele ao seu motorista e, confidente de longa data, acho que finalmente percebi o que tem faltado aqui.
O motorista, que conhecia bem a história do seu patrão, sorriu com conhecimento de causa. O riso das meninas, senhor? Vida, respondeu Ricardo simplesmente. Este lugar precisa de vida. A decisão, embora significativa, pareceu natural. Apenas o reconhecimento de algo que já se tinha formado. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou Ana no trabalho antes do horário de expediente. Dona Ana começou ele, mais nervoso do que estivera, em anos gostaria de lhe fazer uma proposta, a si e às meninas. Ana estudou-o curiosamente, notando a sua agitação invulgar. A minha casa é demasiado grande para uma só pessoa, continuou ele. E depois de tudo o que passamos juntos, depois de partilhar a minha história sobre o Duarte e a Mariana, percebi que não quero viver apenas com memórias. Os olhos de Ana arregalaram-se quando começou a perceber onde isto ia dar. Gostaria de vos convidar, a si e às meninas, para viverem comigo. Não como caridade ou um arranjo temporário, mas como uma família. Cada uma de vocês teria o seu próprio espaço, o seu próprio quarto. As meninas poderiam ir para a escola do bairro, ter um jardim para brincar. Ana ficou em silêncio por um momento, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Ricardo, tem a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu ele, firmemente. Aquela casa precisa de alegria, precisa de vida. E vocês? Vocês merecem um lar permanente. A notícia foi partilhada com as gêmeas nessa mesma tarde, no jardim do centro de acolhimento que fora a sua casa temporária. As suas reações foram imediatas e comoventes. Vamos viver numa casa a sério? Perguntou a Sofia, os seus olhos a brilhar. E com o nosso próprio quarto? Interveio a Clara, mal contendo a excitação. Com um quarto, um jardim, uma biblioteca e todo o espaço de que precisam para crescer e sonhar, confirmou Ricardo, com a voz embargada pela emoção. A mudança foi planeada para o fim de semana. Ricardo insistiu que as meninas ajudassem a tomar decisões sobre a decoração dos seus quartos, transformando o processo numa aventura emocionante. Posso ter uma estante cheia de livros? Perguntou a Clara timidamente. E posso ter um cantinho para as minhas experiências? Acrescentou a Sofia, esperançosa. Podem ter tudo isso e muito mais, sorriu Ricardo. Esta também será a vossa casa. O dia da mudança amanheceu claro e soalheiro, como se o próprio céu estivesse a celebrar. Quando a família Silva chegou à vivenda, foi recebida por uma surpresa. Ricardo tinha decorado a entrada com balões e uma faixa a dizer: Bem-vindos à nossa casa. Isto é mágico, sussurrou a Sofia, a contemplar o espaçoso hall de entrada. A casa, outrora fria e impessoal, tinha sido transformada. Os quartos das meninas estavam carinhosamente preparados. O da Sofia incluía uma pequena área de laboratório infantil e pôsteres de cientistas famosos, enquanto o da Clara apresentava uma mini-biblioteca e um local especial para escrever as suas histórias. Ana tinha lágrimas nos olhos ao ver o seu próprio quarto, um espaço elegante, mas acolhedor, completo com uma secretária para trabalhar e uma poltrona confortável para ler. Agora podemos ser mesmo uma família, declarou a Clara, espontaneamente, abraçando Ricardo. Nós já somos uma família, respondeu ele, com a voz a tremer. Agora só temos um lugar para chamar nosso. Naquela primeira noite, todos partilharam o jantar na grande sala de jantar. O riso das gêmeas ecoava pelos corredores, enchendo cada canto da casa com a vida que lhe faltava. Ricardo observava com o coração a transbordar. Finalmente, depois de tantos anos, a sua casa parecia um lar. À nossa família propôs ele um brinde com sumo de uva, provocando risinhos das meninas. Ao nosso novo começo, acrescentou Ana, os seus olhos a brilhar de gratidão e esperança. E assim, sob o teto de uma vivenda que outrora guardara apenas memórias de perda, uma nova família começou a sua história, provando que, por vezes, o destino tem formas surpreendentes de curar corações partidos e de juntar almas solitárias.
6 meses tinham passado desde que se mudaram para a vivenda. O jardim, outrora imaculadamente mantido, mas raramente desfrutado, mostrava agora os sinais alegres da vida familiar diária. Brinquedos coloridos, uma pequena horta onde a Sofia conduzia as suas experiências botânicas e um recanto de leitura ao ar livre, onde a Clara frequentemente escrevia as suas histórias. Ricardo sentou-se num banco de jardim numa tarde de domingo, a observar Ana a ajudar as meninas com um projeto de ciências. Ele sorriu, percebendo quão radicalmente a sua vida tinha mudado. Desaparecera o silêncio opressivo que outrora enchia a casa, substituído por risos, conversas animadas e até a ocasional zanga familiar. "Ricardo, vem ver!" chamou a Sofia, excitada. Descobrimos por que é que as plantas crescem melhor com música. Ele juntou-se a elas, o seu coração a aquecer com a naturalidade com que as meninas se encostavam a ele, como se este tivesse sido sempre o seu lugar. "Sabem", comentou a Clara mais tarde, enquanto punham a mesa para o jantar daquela noite, eu escrevi uma história sobre a nossa família. "Sobre o quê?" perguntou Ana, a colocar a tradição de domingo, uma travessa de lasanha, na mesa. "É sobre como, às vezes, temos de perder algo precioso para encontrar algo igualmente especial", explicou ela com uma sabedoria para além da sua idade. "Como tu e o pai Ricardo." O termo pai Ricardo, usado espontaneamente pela primeira vez, fez todos pararem. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos enquanto a Sofia acrescentava rapidamente: "Sim, o nosso pai Ricardo." Ana observou a cena através de olhos enevoados, a refletir sobre como o destino tinha transformado a sua maior tragédia num novo começo tão belo. Naquela noite, reunidos na sala de estar, celebraram não apenas as suas conquistas, mas a plenitude deste amor recomposto. Fotografias do Duarte e da Mariana tinham um lugar de honra na parede, ao lado de novas memórias com o Silva, um testemunho de como o amor se pode expandir sem limites. A nossa família brindou Ricardo novamente, tal como naquela primeira noite. E a todos os sonhos que ainda vamos realizar juntos. As gêmeas sorriram, aninhadas entre Ricardo e Ana no sofá, finalmente em casa, não apenas fisicamente, mas nos seus corações. Elas eram a prova viva de que o amor tem o poder de curar, transformar e criar novos começos, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E assim termina uma história que começou num passeio movimentado do Porto, passou por cafés, centros de acolhimento e escritórios corporativos, apenas para chegar ao destino mais importante. O lugar onde a esperança, o amor e a família se juntam para mostrar que nenhum revés é final e que cada nova manhã traz consigo a promessa de um futuro mais brilhante.